Bom, vou mostrar aqui como funciona a questão dos Media Queries no CSS. Bom, vocês estão vendo aqui o arquivo CSS, style.css, onde a gente contém aqui por padrão a definição do CSS para o background color da página, da tag HTML body, que seria por padrão blue, se nenhuma dessas características do Media Query fossem aplicáveis através das condições do tamanho de resolução. Então é o seguinte, as Media Queries são mais utilizadas para fazer realmente uma diferenciação do tamanho da resolução da tela de acordo com o comportamento do usuário. Por exemplo, se você for utilizar o conceito de mobile first para desenvolvimento de um aplicativo ou de uma web page, você teria que utilizar os Media Queries baseados nos tamanhos mais comuns de telas de equipamentos mobile, smartphones, tablets, etc. Então eu criei aqui um código HTML bem simples, só para exemplificar. Coloquei ele como sendo teste justo aqui. Eu coloquei aqui uma palavra testando, só para a gente ver aqui o comportamento na tela, de acordo com o que a gente for mexendo aqui na resolução. Estou utilizando o navegador Chrome, que ele me permite utilizar essas ferramentas para poder fazer o teste da responsividade da página, tá? Então vamos lá. Como eu falei anteriormente, então se nenhuma dessas condições aqui forem aplicadas, o background color seria azul, por padrão, no body, ok? Então, para você identificar um tamanho de uma tela, você tem que primeiramente inserir esse código, essa palavra-chave @media. Essa palavra-chave aqui, screen, é para identificar o tipo de mídia que você estará aplicando essa função do Media Query, que no caso eu coloquei screen, como é a mais utilizada, principalmente para dispositivos mobile, notebooks, etc., que contém um display mesmo, uma tela, né? Então essa primeira condição aqui indica que se o equipamento tiver até 768 pixels de resolução, automaticamente será aplicado esse background aqui, ou seja, amarelo. A gente pode fazer um teste, ó, 768. Se eu colocar aqui próximo a 768, tá vendo que está dando uma passadinha aqui no valor? Ou seja, está indo mais que 768, né? Isso se trata pelo seguinte motivo. Após os 768 não tem nenhuma condição, tá vendo? Que se aplique. Então ele mantém a última aplicação, que seria no caso o 768 aqui, tá? Então a gente vai, só que ele não consegue passar do 992, por exemplo, que é a próxima configuração, que é o verde aqui. Quer ver? A gente pode ir aumentando. Já passou aqui. Então até 992, ó, 992, tá vendo? O mínimo, se a tela tiver no mínimo de comprimento aqui, de largura na verdade, né? 992 pixels, automaticamente é aplicado esse estilo aqui no background. Isso pode ser utilizado por qualquer outra função CSS, tá? Para aplicação do estilo. Se o mínimo for 1200 pixels, automaticamente vai aplicar o black, o preto, né? O fundo vai ficar preto. Qual que é o tamanho? 1200, né? Vou colocar 1200 aqui. Automaticamente, se eu diminuir um pouco, ele mantém sempre o de cima aqui, né? Que é no caso a última configuração pertinente para a condição, tá? Então pode ver como mudou aqui, ó. Por último, a gente tem aqui uma função um pouco diferente, onde é aplicado uma condição que você teria que ter o mínimo de largura da página e o máximo. Ou seja, se o mínimo for 1440 pixels de largura e no máximo 2000 de largura, será aplicado, vou colocar aqui outro valor, para a gente ver o exemplo. Então no mínimo 1440. Então
1440 até no máximo 2000 será aplicado o Silver. Agora após o 2000, que a gente colocou o máximo aqui, é aplicado a última função pertinente à condição, que no caso seria aqui o Black, que é o 1200. Então dá para ver que realmente é uma questão de herança, né? O código vai sendo aplicado e sempre quando a condição posterior não se aplica, sempre é mantida a última condição aplicável. Existem outras questões no Media Query que envolvem a questão dessas palavras como only, por exemplo, que ele fala que somente é aplicável essa função quando o device for do tipo screen, né? A mídia for do tipo screen, né? Então tem essas funções também. Basicamente é utilizado no Media Query para fazer esses tipos de condições. Existe alguns frameworks como o SAS, por exemplo, que utiliza bastante dessa tecnologia para poder... Fica muito os dois em conjunto, essa função do CSS junto com alguns frameworks do mercado aí, faz com que você consiga fazer estilos, designs, front-ends muito mais performáticos, mais interessantes para a questão do mobile first, né? A questão de desenvolver realmente pensando em dispositivos mobiles com telas menores, telas que às vezes estão no modo retrato, às vezes estão no modo landscape, né? Que é o modo paisagem. Então basicamente essa parte do Media Queries, do CSS, é para aplicar esse tipo de condição e fazer com que o seu site tenha uma melhor adaptação aí na questão, né, da responsividade. Ok? Bom, gente, é só isso. Meu nome é Diego e é isso que eu tenho para falar no momento.